Bora começar? Oi, Arthur. Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde. Tô ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Não sei se você viu lá, Arthur, que eu coloquei no grupo. O Christian, já conversei com ele agora. Que o prazo do nosso trabalho de liderança para entrega, você chegou a fazer? Eu comecei, tá quase terminando, eu vou enviar ainda hoje para a senhora. Não tem problema, tá? A hora que você conseguir finalizar, você já manda para eu poder registrar. Aí eu mandei lá o e-mail para vocês mandarem naquele prof.luanafarias@gmail.com, tá? Por quê? Ele é um e-mail, é o e-mail que eu estou utilizando agora para fazer todo esse trabalho da escola, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá. Só um minutinho, gente, porque ficou faltando uma parte aqui do e-mail. Como ele é novo, eu ainda não decorei. Faltou 2020 aqui. Agora sim. Certo? Bom, então, importante é você fazer, tá bom? Vamos lá, então, gente. Nós viemos ao longo de muitas aulas falando sobre a liderança, o perfil. Semana passada a gente fez um estudo de caso, lembra? Até que lembra que eu passei alguns tipos de líderes, o que eles fazem para a gente poder identificar o perfil. Lembra? Christian, você lembra sobre algum dos estudos de caso que a gente fez? Lembro. Até que a gente foi acertando, eu acho que é esse, professor, acho que é o determinado, né? Então, foi a conclusão que a gente precisava para fechar sobre o tema liderança, ok? Hoje a gente vai, então, dar início em um outro tema que está relacionado, mas que tem o seu foco, que é a comunicação. Então, eu vou colocar aqui a aula para vocês. Só um minutinho. Eu acabei de enviar o arquivo para o e-mail. Você mandou no e-mail? Tá, é que eu não estou com ele aqui aberto. E depois eu vou... Mas eu vou confirmar que você recebeu, tá? Eu recebi, eu vou confirmar te respondendo. E aí, já mando uma mensagem para você respondendo, tá bom? Vamos lá então, gente? Hoje, então, a gente vai começar falando sobre a comunicação. E eu já comecei aqui com uma frase para a gente refletir sobre esse tema. Quem pode ler para mim a frase para a gente iniciar a nossa aula? Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Muito bem. O que vocês entendem por essa frase? Sei não. Não? Christian, você entende? O que você entende com essa frase? Que não importa o tanto que você me explica, o que a pessoa compreender é o que ela vai saber. Isso, muito bem. Então, assim, adianta você ser um tagarela se você não for assertivo? Adianta? Não. Então, eu sou uma tagarela que fala. Isso significa que eu estou me comunicando corretamente? Não, né? Então, a gente está vendo aqui que não é a quantidade de fala. Você não precisa ser uma pessoa que fala para você afirmar que você é comunicativo, tá? A comunicação, ela está muito relacionada com a mensagem que você transmite,
O outro, a capacidade que o outro tem de compreender aquilo que você está falando. É a mesma coisa aqui na aula. Eu falar com vocês e acabar a aula e vocês não entenderam bolhufas de nada. Do que adianta? Eu não estou falhando na comunicação? Sim ou não? Sim. Exatamente. Então, se eu não encontrar uma maneira de fazer vocês entenderem, nada vai adiantar de eu ficar aqui só falando. Por isso que eu pergunto se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário para fazer relacionado com o tema. Para quê? Para que eu consiga ter um feedback da capacidade da comunicação ali na aula, né? Se a comunicação na aula está acontecendo. É por isso que às vezes a professora chama vocês para falar, chama vocês para participar. Não é só porque eu sou uma chata, né? Ou porque eu sou irritante. Não. A gente faz isso para garantir que vocês, alunos, estão entendendo o que a gente está falando. Certo? Então, vamos continuar a partir de aqui. Então, nossa atividade hoje é entender o que é a comunicação, como a comunicação ela funciona, tá bom? Então, às vezes as pessoas falam, é a comunicação, mas o que é comunicação? Será que a gente sabe explicar o que é uma comunicação? Então, eu trouxe aqui para vocês o conceito dessa ação que é se comunicar, tá? Quem pode ler para mim aqui o que é a comunicação? Troca compreensível e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas, com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Muito bem. Então, vamos entender melhor o que é a comunicação, o que a gente colocou aqui nessas palavras, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a comunicação é uma troca compreensiva. O que é isso, professora? As pessoas têm que compreenderem o que está passando na mensagem, certo? Se você não compreende, como que vai haver uma comunicação, certo? Então, é uma troca que tem que ter compreensão, primeira coisa. E qual que é a outra coisa? Significado, né? Então, duas palavrinhas importantes. Compreensão, certo? E significado. Sem compreensão e sem significado, vai ficar difícil você se comunicar. Como assim significado, professora? Tem que fazer sentido. Se eu viro para vocês e falo assim, borboletas azuis voando no jardim. Então, eu chego aqui na aula e falo assim para o Christian, Christian, borboletas azuis voando no jardim. Você entendeu a frase, Christian? Não. Só que você compreendeu o idioma, né? Uhum. Oi? Só que você compreendeu o idioma. O idioma você conseguiu compreender, certo? Uhum. Mas, teve significado essa frase? Teve sentido? Não, né? Você até entendeu as palavras que eu falei, né? Borboletas azuis voando no jardim. Só que você não conseguiu. O que você não conseguiu fazer? Você não conseguiu dar sentido para elas. Nossa, mas por que a professora está falando borboletas azuis voando no jardim? Faz sentido? Então, não faz. Então, eu consegui me comunicar com você? Não. Por quê?
Porque ficou faltando a questão do significado, certo? Então, a comunicação, ela tem que ter compreensão e ela tem que ter significado. Do quê? Das ideias que eu vou trocar, das palavras, das ações, dos sentimentos, entre duas ou mais pessoas com a intenção de formar uma opinião ou de passar uma ideia, né? E de interagir. O que é interagir? Agir entre as pessoas. Fazer uma interação com as pessoas, ok? Então, a comunicação, ela tem essa capacidade que é fazer as pessoas entenderem como é que funciona. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu só limpar o meu desenho, porque senão ele vai passar para os outros slides, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não, né? Todo mundo entendeu. O que é comunicação? É uma troca de ideias, palavras que tem que ter compreensão e tem que ter significado, ok? Então, a gente entendeu aqui. E aí a gente vem para um entendimento muito importante, que é o entendimento dos elementos da comunicação. Então, como assim os elementos da comunicação, professora? Toda comunicação, gente, ela tem que ter os elementos para poder ela ser uma comunicação. Sem esse elemento, vai ficar difícil ela ser comunicação. Então, o que tem que estar presente na comunicação? São 6 esses elementos, tá? Que eu vou trazer aqui agora para vocês, ó. Então, nós temos 6 elementos. O primeiro elemento é o emissor. O que é o emissor, gente? Alguém sabe me dizer o que é emitir? Não? Não. Ninguém tem uma ideia do que é emitir? Emitir, gente, é transmitir, tá? Então, o emissor é aquele que passa a mensagem. Olha aqui, ó, o carinha que está falando, José, corra para casa. Quem é o emissor? Ele é o emissor, tá? Então, o emissor é o nosso primeiro elemento, ok? Então, nosso primeiro elemento é o emissor, é aquela pessoa que vai passar a mensagem, ok? Aí a gente vem para o segundo. Do que adianta você transmitir uma mensagem se a outra pessoa não entender? Certo? Então, tem que ter alguém para receber a mensagem, não tem? A pessoa que recebe a mensagem, a gente chama de receptor. No caso aqui, José, corra para casa. Então, ele ouviu e entendeu que tinha que correr e saiu vazado. Então, ele é o receptor. Por quê? Porque ele recebeu a mensagem, né? E aí ele agiu de acordo com a mensagem que ele recebeu, tá? Então, toda comunicação tem que ter alguém para emitir e alguém para receber, ok? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Aí a gente vai, então, para o terceiro elemento. O terceiro elemento, gente, é a própria mensagem, tá? Então, nosso terceiro elemento aqui, né? Estou tentando desenhar com lápis, socorro. É a mensagem, ok? O que é a mensagem? É aquilo que está sendo transmitido pelo emissor. Então, todo emissor vai passar uma mensagem, ok? E essa mensagem vai chegar no receptor, tá bom? Que mensagem? Essa mensagem pode ser falada, pode ser escrita, pode ser um gesto, pode ser uma piscada de olho, pode ser eu fazendo assim para vocês, ó. Então, eu pergunto, professora, como é que você tá? Eu faço assim. O que você entende? Que eu tô bem, né? Então,
Eu não preciso falar. A mensagem é como eu consigo chegar no receptor e fazer ele entender o que eu quero. Então, a mensagem é o que ele vai receber ali, tá bom? Uhum. E aí, a gente entra, então, para o nosso quarto elemento. O quarto elemento, ele é o canal. Então, o que é o canal, professora? O canal, gente, é a ferramenta que eu utilizo para me comunicar. Então, vamos lá. Eu estou dando aula aqui para vocês. Qual é a ferramenta que eu estou utilizando para me comunicar com vocês? Vamos lá. Arthur, que ferramenta eu estou utilizando para me comunicar com vocês? Hã? O Zoom. O som, muito bem. O que mais? Imagem. O aplicativo, não é isso? É, O aplicativo. A internet também é um canal que eu estou utilizando? sim. Sim. Então, eu estou utilizando o som do computador, o próprio computador é uma ferramenta, o aplicativo Zoom é uma ferramenta, a internet que eu estou utilizando é uma ferramenta, certo? E mais, gente, Certo. além dessas ferramentas tecnológicas, eu estou utilizando a minha própria voz, certo? É. Ah, e eu também estou utilizando o PowerPoint aqui, certo? Olha quantos canais eu estou utilizando para passar a minha mensagem para vocês, ok? Então, o canal é a ferramenta que eu utilizo para passar a mensagem, ok? Vamos supor que eu estou em sala de aula e aí vocês começam a conversar e eu fecho a cara. Na hora que eu fecho a cara, vocês entendem a mensagem, certo? Qual que é a mensagem que vocês entendem quando o professor fecha a cara na sala de aula? Não gostou. Aqui. Não é que não gostou, ele quer silêncio, né? Não é isso? Não gostou. Qual que é a ferramenta que ele utilizou? As expressões faciais, Gesto. né? Então, as expressões faciais, elas foram as ferramentas que foram utilizadas para passar a mensagem, ok? Então, o olhar, a postura, as expressões do rosto, né? A linguagem corporal foi o que o professor usou para passar a mensagem. E aí a gente vai, então, para o nosso quinto elemento. Então, o que é o nosso quinto elemento? É o código. O que é o código, professor? O código é muito importante, gente, porque o código, ó, aqui eu já coloquei, é o símbolo, são as imagens, os gestos que expressam a mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu faço aqui para vocês, o que vocês entendem? Fala para mim. Ó, o que vocês entendem? Que tá bem, tá ok. Oi? Que tá bem, que tá ok. Isso, que tá bem. Mas, ô Christian, e se a gente tiver numa discussão, e aí você tá falando, e eu não tô querendo te ouvir. Eu não quero saber da sua opinião. E aí eu viro para você e faço assim, ó, beleza. O que esse símbolo aqui significa? Inclusive, as pessoas usam muito no WhatsApp, né? A situação já mudou, não mudou?
Isso aqui significa tudo bem. Mas se eu estou discutindo com alguém e eu estou vendo que a pessoa não quer ouvir o que eu quero dizer e ela faz assim, o que significa? Ah, mistura. Nada? Não significa nada para vocês? Ah, eu não sei explicar daí. A gente faz assim, beleza, né? Beleza. Sabe o que significa? Eu É não tipo que ela tá cheia, que ela não se importa mais com o que tá acontecendo, que ela e só aí, quer ó, fazer o que ela beleza, quer. não tô nem aí. Isso mesmo, Christian. Tá perfeito, é isso mesmo. Então, ó, tô nem aí. Beleza, pode deixar. Percebe? Então, esse gesto aqui pode ser um monte de símbolo. O que que vai depender? Quando é que eu vou saber, professora, qual é o símbolo certo, professora? Gente, vocês vão saber o símbolo certo por causa desse amiguinho aqui, que é o contexto. Então, o que que é o contexto aqui? Que eu fiz um regaço aqui no slide. O contexto é a situação. Então, numa briga ali, naquele momento, esse aqui significa tô nem aí, né? Mas se eu tô conversando com alguém, pergunto como que a pessoa tá e a pessoa faz assim, significa beleza, tá tudo bem, certo? Então, cada situação vai trazer um código diferente. Então, o código e o contexto, eles estão muito interrelacionados, certo? Porque o código, né, ele vai depender do contexto para ser interpretado, tá? Então, esses são os 6 elementos básicos da comunicação, ok? Deixa eu limpar aqui os meus desenhos e seguir com vocês para o próximo slide. E aí a gente tem, além dos elementos, a gente tem os tipos de comunicação, tá? Então, quais são os tipos de comunicação que existem, professora? Quais são as maneiras de me comunicar? Nós temos 3 maneiras de nos comunicar. Então, são quantos tipos de comunicação? São 3 tipos de comunicação, tá bom? Então, vamos pensar aqui nos tipos de comunicação que existe. Primeiro, a gente tem a comunicação verbal oral. O que significa comunicação verbal oral, gente? A comunicação verbal oral é a comunicação da fala, certo? Então, é a comunicação onde eu vou falar com as pessoas, beleza? Então, esse aqui é a comunicação verbal oral. Próxima comunicação é a comunicação verbal escrita. O que é a comunicação verbal escrita, professora? É a comunicação no SMS, no WhatsApp, no e-mail, né? O que eu estou utilizando aqui no slide é uma comunicação, certo? Essa é a comunicação verbal escrita, todo tipo de escrita que eu faço, tá? E por último, a gente tem a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É a comunicação que não tem palavras, tá? Ela é a comunicação, a comunicação da... Como é que eu vou explicar para vocês? É a comunicação que eu uso as expressões corporais, certo? Vou voltar aqui. É onde eu existo, onde eu faço toda a minha expressão corporal. Então, é o sorriso, a fala, os gestos, tudo que eu utilizo que não vai palavras, mas que faz as pessoas entenderem do mesmo jeito. Então, você está cuidando de um bebezinho. O bebezinho não sabe falar, né? Você pega um bebezinho recém-nascido, ele não sabe falar. E aí, o que você vai fazer? O bebezinho recém-nascido, você vai, por exemplo, você vai fazer gesto para ele. Então, a gente faz brincadeirinha, sorrir, e ele entende o que
você está falando através da sua linguagem não verbal, tá? Então, é uma maneira de se comunicar. A primeira linguagem que a gente aprende é a linguagem não verbal, tá? Por quê? É aquela linguagem que não tem palavras, mas que o olhar da mãe, o sorriso, né, já faz a gente compreender se a gente está fazendo certo ou não, tá bom? Então, nós temos aqui a comunicação não verbal, tá? Então, são quantos tipos de comunicação? São 3 maneiras de se comunicar. Todas elas vão ter os 6 elementos que eu trouxe para vocês na aula passada, tá? Então, os 6 elementos, eles estão presentes em todos os tipos de comunicação. No caso, esses 3 tipos de comunicação, tá bom? Gente, então hoje eu vou parar por aqui. Até aqui a gente viu o que é a comunicação, quais são os elementos que fazem parte dela e quais são os tipos de comunicação que existem. Na semana que vem eu vou continuar a aula, porém eu vou trazer para vocês quais são as falhas, quais são as principais falhas que a gente comete na hora de comunicar. E aí vai ser muito legal, porque cada um de nós vai perceber aqui qual é a falha. Às vezes a minha falha da comunicação vai ser uma, a falha do Christian vai ser outra, a falha do Arthur vai ser outra, tá bom? A gente vai saber aonde a gente mais está errando. Para quê? Para também, depois da aula dessas falhas, eu explicar para vocês como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Assim que terminar a aula da professora Simone, eu vou mandar o formulário para vocês preencherem, tá? Uma boa semana. Não esqueçam de fazer um trabalho de liderança e enviar um e-mail, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus e boa semana.